Gente, vou esperar só mais um minutinho para a gente dar início, tá? Que o Edgar vai ficar até às 8 e aí a gente já começa. Vamos dar início então, galerinha. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós vamos abordar dois temas, né? Que é a Lei 6.892 de 2021, que será o Edgar, que vai falar um pouquinho sobre o assunto. E também vamos falar um pouquinho sobre o movimento, né, e os caminhos do Planalto Central, que será falado pelo João. Então, eu sou a Poli, vou estar aqui para ajudar vocês. Vamos dar continuidade. Vou passar a palavra para o João agora, que vai falar um pouquinho sobre os caminhos do Planalto Central. Boa noite, João. Boa noite, Poli. Boa noite, Márcia, Vivi, Nini, Malu, Chopola, turma toda que está por aqui. Alguns colegas nossos antigos do CPC já viram essa apresentação que eu vou compartilhar, mas é por demanda, por expectativa, em função da gente estar abraçando, né, trazendo novos amigos para colaborar com o nosso brinquedo maior, que é exatamente o que o Edgar acabou de apresentar. Então, super combina, né, a gente conversar sobre a implementação da política pública a partir de todos os outros elementos que eu vou trazer aqui para vocês, do mundo real ali do que já foi feito, de como tem a nossa trajetória, com essa concepção estruturante que é hoje a espinha dorsal da proposta de um mecanismo institucional, uma política pública de trilhas ecológicas, né? Eu costumo fazer um paralelo mais ou menos parecido com as ciclovias. Em Brasília, ou no Brasil todo, as ciclovias foram surgindo de forma aleatória, meio errática, onde dava, onde era possível, um trecho descontinuado em relação aos outros. E hoje são uma realidade no Distrito Federal, né? Nós já temos aí centenas, não sei quantos, mas centenas de quilômetros de ciclovia. E mais importante do que isso, a gente tem uma responsabilidade estabelecida para o poder público, como um patamar básico, de implementação de ciclovias todas as vezes que tiver sendo feita a reforma ou a modernização ou a implementação de uma nova estrutura viária no Distrito Federal, né? Você vai construir um viaduto, tem que garantir uma ciclovia. Você vai implementar uma nova conexão entre bairros, tem que ter uma ciclovia. Então, há uma conquista da sociedade nesse sentido. Não foi simples, né? Nós tivemos aí uma luta e muito debate, muita pressão a partir dos grupos organizados de mountain bike, a partir da concepção dos urbanistas, né, que preveem ou que demandam o planejamento de uma cidade mais inclusiva, mais ecológica, mais voltada para um sistema viário que não seja tão engarrafado, que crie novas alternativas. Essa é a lógica da criação de uma política pública de trilha, de ciclovias. Porque no Brasil as coisas vão acontecendo muito assim, né? As demandas surgem da parte da sociedade, o poder público, meio atordoado, vai recebendo o que a sociedade propõe e surge, a partir daí, um desenho. Não estou dizendo que é uma quinta, não estou dizendo que é uma maravilha, né? O sistema cicloviário do DF é grande, cresceu, tem muitas críticas e reclamações, mas há um avanço extraordinário em relação a anos atrás. No sistema de trilhas, a mesma coisa, né? Nós tínhamos no DF, até 2017, nenhuma trilha estruturada no DF. Nenhuma. Tínhamos
dezenas e dezenas de quilômetros por aí que os grupos de mountain bike percorriam, que nós das caminhadas íamos também, de forma aleatória, aquilo que alguns colegas mais experientes tinham definido, e que, né, se dispunham a trazer novos amigos. Tanto que quando a gente começou a discutir os primeiros passos da estruturação do sistema de trilhas, eu procurei a Maria José, uma das lideranças do, da categoria de guias de turismo no DF, perguntei para ela se aqui nós tínhamos, no Distrito Federal, guias voltados para ecoturismo, guias que tinham experiência em trilha. Ela me falou, não, João, não tem nenhum. Eu conheço um que tem um pouco de experiência, mas ele leva pessoas para Chapada ou, eventualmente, para lugares aqui em Brasília, quando alguém o procura. E hoje o cenário é outro, completamente diferente, né? Nós já temos aí mais de 500 quilômetros de trilha razoavelmente estruturados e implementados. Nós temos um coletivo de guias do DF aqui em Brasília, chamado Ecorotas, com muita gente que está aqui conosco, inclusive hoje. Nós temos a lei, um comitê técnico na SEMA, estamos discutindo uma regulamentação da implementação de trilhas com o Brasília Ambiental. Temos presença nossa institucionalizada no Conselho Consultivo da Flona, a Vivi está aqui com a gente. Vamos indicar Vivi e o Chapola, suplente da Vivi, então a dupla nossa está aqui. Vamos indicar para o Conselho do Parque Nacional o Edgar, que apresentou para vocês o sistema de trilhas, e a Mel, que eu acho que está aqui na reunião conosco, né? E vamos reivindicar um espaço no Conselho da APA do Planalto Central. Aliás, o próprio chefe da APA nos cobrou essa indicação, e a gente andou conversando na nossa coordenação do Oswaldo participar, e eu serei suplente dele. Acho que o Oswaldo entrou na reunião aqui também, aí já levantou o dedinho. E a gente está lá para discutir a implementação de trilhas em unidade de conservação, para discutir a implementação de trilhas em todo o território com a Secretaria de Meio Ambiente e o Brasil Ambiental. É assim que a gente vai construindo, né, gente? Bom, esse é um contexto em que vocês, que estão chegando como voluntários, eu gosto muito de dizer que a gente é voluntário individualmente, enquanto cada um de nós, mas nós somos voluntários e atores fundamentais também no coletivo, né? A gente se diferencia porque não ganha dinheiro no que está fazendo. A gente se diferencia porque tem profissionais do ecoturismo, como a Poli, que está apresentando aqui a nossa live, trabalha profissionalmente no seu dia a dia, concentrada em estratégias de trilha, mas aqui está como voluntário, porque abraça a perspectiva da construção de uma política pública de conservação, esporte, lazer, cultura, educação ambiental, tudo aquilo que o Edgar falou. E tem a turma que já está ali de chinelão, como somos eu, Flacílio, o Chapola. O Márcio, a gente autorizou ele voltar a trabalhar, mas ele já aposentou também. Márcio Bittencourt está aqui, Oswaldo. E muita gente que trabalha em outras áreas, né, mas que tem um compromisso com a conservação ambiental e com a nossa cidade. E a gente se organiza enquanto um coletivo. E esse coletivo ele é a soma de todos nós e a soma de esforços e ideias e propósitos e compromisso com tudo que a gente vem construindo, né? Nessa nossa iniciativa, a gente tem uma parceria, iniciativa de voluntariado, a gente tem voluntários com várias perspectivas que estão formalmente inscritos no ICMBio, ou então outros que são voluntários atuantes como atores em si, né? E com o ICMBio a gente tem uma relação muito próxima com o Parque Nacional, com a APA, com a Flona, etc.
Daí a ideia do edital, da chamada para os voluntários que estamos aqui atuando, e essa capacitação que aconteceu num encontro presencial dia 15, depois 2 encontros virtuais semana passada, e hoje. Então, eu queria fazer esse comentário inicial e passar uma apresentação que a gente tem sobre o CPC. Muito rapidamente, tá, gente? Não sei por onde que eu começo. Polly, você tenta projetar daí ou eu tento daqui? Pode tentar projetar daí que o seu estava certinho, o meu tá com a configuração errada. Então, eu vou projetar essa aqui, né? Isso. Uhum. Deixa eu ver aqui. Apresentação. Está aí com tela grande para todo mundo? Tá, né? Bom, então nós estamos falando de Caminhos do Planalto Central, Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas. Esse nome é mais antigo do que a lei, né? Ele foi adotado, proposto por nós todos no momento em que estávamos discutindo o início, não o início das trilhas, mas o início de uma reflexão ampla sobre todo o território. E depois, na implementação, no desenho da lei distrital, a gente sugeriu, né, foi discutido, foi sugerido que a própria lei distrital adotasse o nome Caminhos do Planalto Central. Então, o sistema distrital, a lei das trilhas, como o Edgar comentou, né, o seu apelido popular, ela criou o sistema distrital e esse sistema tem o nome Caminhos do Planalto Central, né? Tem um pequeno vídeo de alguns minutos que a gente elaborou para concorrer a um prêmio. Esse vídeo está desatualizado num pequeno aspecto. Ele não falava da lei, não tinha lei ainda. Mas é interessante, é bacana de assistir. Deixa eu passar aqui para vocês. Não sei se vai ter o som, se vai estar direitinho, mas vamos lá. Você já imaginou um caminho que corta as maiores belezas do Cerrado, que passa por monumentos históricos, por reservas naturais, que valoriza o turismo e os produtores locais e que ajuda a manter a saúde física e mental de quem anda por lá? Então descubra o Caminhos do Planalto Central. O CPC é uma iniciativa que começou em 2017, quando os integrantes do Grupo de Caminhadas de Brasília se uniram aos ciclistas do Rebas do Cerrado para criar no DF uma trilha de longa distância, unindo atrativos naturais, lugares históricos e que provocasse uma imersão pelo nosso Cerrado. Deu tão certo que o que era para ser uma trilha se transformou em 3 arcos. Os arcos do Caminhos do Planalto Central começam e terminam no mesmo lugar, mas se dividem por 3 diferentes regiões no DF. No total, são quase 400 quilômetros de trilha. Desde 2017, não foi só o número de caminhos que aumentou, o número de pessoas envolvidas também. Chegou a galera das corridas em trilhas, da escalada, os historiadores, os pequenos produtores rurais, o pessoal de ONGs ambientalistas, os donos de empreendimentos de lazer e turismo, os guias de turismo, os apaixonados por cavalos, a rede de trilhas brasileiras, o governo do Distrito Federal. A lista é grande e não para por aí. A ideia é que o Caminhos do Planalto Central seja uma opção de esporte, lazer, preservação ambiental e geração de emprego e renda. Dos 400 quilômetros de trilha, mais de 150 já estão sinalizados. Os percursos interligam paisagens, unidades de conservação e diversos atrativos ambientais, culturais e da história da capital brasileira.
Aqui nós estamos cruzando o Ribeirão da Contagem e seguindo, né, por um trechinho dentro das propriedades. Aqui logo na nossa frente um bambuzal e logo a gente termina a brincadeira de hoje, né, que é estudar a conexão do Baixo Contagem, né, do Ribeirão da Contagem até lá em cima no Sonhem, em direção ao Salobro. E o interessante da exploratória de hoje é que nós observamos que o trecho por onde a trilha vai passar é um remanescente de estradinhas antigas da nossa região. Nós temos que trazer aqui alguns historiadores, pesquisadores de estradas antigas para avaliar se é a antiga Pecada da Bahia ou apenas alguma outra estradinha da região. É um lugar maravilhoso que vai fazer parte do Arco Cafuringa. Próxima tela. Bom, esse vídeo foi apresentado por nós para concorrer ao prêmio Brasília, o Novo Olhar de Turismo, um prêmio da Secretaria de Turismo lá em 2021, que nós ganhamos. Eu vou falar dele daqui a pouco. Então, a ideia, né, de implementação de um sistema de trilhas ecológicas tem a ver com participação da sociedade. Como hoje aqui, estamos reunidos, nós todos, né, um coletivo importante, interessante de pessoas, se juntou, e essa foto é muito emblemática, porque ela tem representantes de governo federal, das unidades de conservação do DF, e de todos os segmentos que o Edgar comentou conosco aqui na apresentação dele, né? Profissionais de várias áreas, discutindo, debatendo num encontro que nós fizemos na Secretaria de Agricultura, aliás, desculpa, na Federação de Agricultura aqui de Brasília, o que mostra a transversalidade bem ampla do que a gente propõe implementar, né? Bom, esse slide para falar da Rede Brasileira de Trilhas é uma associação e uma política pública ancorada no Ministério do Meio Ambiente, ou seja, na verdade são duas coisas distintas, né? Tem uma política pública implementada, integrada com o Ministério do Turismo, Meio Ambiente e ICMBio, que está vinculada, está ancorada e coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, que propõe a implementação de uma rede nacional de trilhas ecológicas. E temos também uma associação, que é a Rede Brasileira de Trilha de Longo Curso. É uma associação da sociedade civil, com representantes de movimentos que organizam projetos e lideram projetos de implementação de trilhas, considerando essa perspectiva de dois lados, de duas faces de uma política sendo implementadas, né? Então, a associação, como parte da sociedade civil, essa rede e o governo. Na nossa região, portanto, nessa concepção da rede, de uma rede nacional, de uma articulação nacional de trilhas, então, rede, na verdade, com dois sentidos mesmo. Tanto a rede na perspectiva do espaço físico, né, uma malha de trilhas no Brasil, esse é o sonho de futuro, como uma rede enquanto articulação de instituições. Sobre a ideia de uma malha, você deve se lembrar da apresentação do Hugo na semana passada, em que ele falou de alguns países aí que têm, né, milhares de quilômetros de trilhas cobrindo todo o território dos seus países, né? Exemplo de Portugal, França, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, né? Tem todo lugar que você anda, você está numa cidadezinha, você encontra a sinalização de algum percurso de trilha que passa pelo povoado, e isso mostra um potencial enorme de aproveitamento e até de compromisso de conservação dos territórios. A gente aqui na nossa região tem um sonho maior de uma trilha chamada Caminho dos Goiáses, que vocês devem conseguir identificar aqui pelo mapa, que vai interligar a cidade de Goiás, aqui no cantinho esquerdo do mapa, inferior, passando por Corumbá de Goiás, né, Pirinópolis, pelo nosso Distrito Federal, e seguindo em direção à Chapada dos Veadeiros. Nós, do Caminho do Planalto Central, implementamos essas trilhas
que estão em preto e outras dentro do DF. Essa é a nossa fatia desse grande sonho. Outras fatias são o caminho de Cora Coralina, que é muito conhecido, né? A perspectiva da Rota do Rio Areias, que vai ligar o DF até Corumbá, Cocalzinho, e ali fazer a interligação nesse ramal, vamos dizer, aqui, a oeste do DF, e depois de Formosa, Planaltina de Goiás, até a Chapada dos Veadeiros, um outro complexo de caminhos. Nós temos o Caminho dos Goiáses, que é coordenado aqui pelo Márcio Chapola, que está aqui com a gente. Tem algum probleminha aí, Oswaldo? Posso tentar melhorar. Vamos lá, vamos seguir. Um destaque que a gente faz nessa apresentação é o fato de que nós, para orgulho da nossa região, estamos falando de uma proposta de trilha que une patrimônios mundiais. Cidade de Goiás é patrimônio mundial, Brasília é patrimônio mundial, Chapada dos Veadeiros é patrimônio mundial, o Cerrado na nossa região, a partir de importantes unidades de conservação, é a reserva da biosfera, portanto, outro patrimônio reconhecido pela Unesco, e Águas Emendadas tem um título, um selo, né, uma moeda chamada Escudo de Água e Patrimônio, que foi um reconhecimento de uma outra instituição mundial de compromisso com o meio, que valoriza espaços icônicos do meio ambiente e preconiza a sua conservação, a sua proteção, ligada à Unesco também. Então, estamos cheios de medalhas aí para a gente valorizar nas nossas trilhas. O CPC, na sua trajetória aqui de tempo, vocês devem ter observado que a Bárbara Lins, no vídeo que ela apresentou, ela comentou que o caminho do Planalto Central era um sistema de X quilômetros de trilha, 400 quilômetros de trilha. Naquele momento a gente falava isso mesmo. Hoje a gente fala um pouco diferente. A gente fala que os arcos do CPC, né, as trilhas de longo curso do CPC vão somar 400 quilômetros quando estiverem implementados. Mas o CPC como um todo, não. Tem muito mais do que isso. O CPC é um sistema de trilhas pelo território. Bom, essa linha do tempo aqui fala da criação das trilhas lá em 2018, na Floresta Nacional de Brasília, fala de um seminário do Caminho dos Goiáses, que estimulou e motivou os projetos de trilha por toda a nossa região e foi a base da criação do desenvolvimento do projeto Caminho dos Goiáses. Antes disso, já tínhamos o Caminho de Cora, né? Depois disso, a realização de 2 fóruns aqui no DF, em que nós debatemos a importância do nosso sistema de trilhas. Um evento importante, muito grande, que realizamos ali na Praça dos Três Poderes com a Secretaria de Turismo e todos os movimentos de trilha, no lançamento do CPC, mais de 300 pessoas reunidas ali numa festa para falar da importância do sistema que a gente está implementando. Depois, em 2019, a gente formatou o projeto básico do CPC, que a gente chama de básico porque ele lançou as primeiras diretrizes, né, da pegada, do sistemática de sinalização, da concepção dos arcos, da ideia da articulação da sociedade civil com os órgãos de governo. E, a partir daí, fomos desenvolvendo os instrumentos da sua implementação. Trabalhamos, desde aquela época, numa ancoragem importante, que a gente chama na APA do Planalto Central, agora com o plano de voluntariado no ICMBio, mas na APA do Planalto Central, editais importantes que nós fizemos lá com os analistas da APA à época. Em 2020, a gente apresentou o projeto nosso para concorrer ao prêmio Novo Olhar do Turismo e ganhamos o prêmio na Secretaria, na categoria mais importante do prêmio na Secretaria de Turismo. E fizemos o registro provisório no Ministério do Meio Ambiente. Depois disso, veio a lei que o Edgar acabou de apresentar e, em 2024, a nomeação, a constituição do Comitê Técnico do CPC, ali num ato, numa portaria assinada em 2024. Então, vamos
construindo as coisas aos poucos, né? Os próximos passos do comitê são a formatação de um mecanismo para o registro oficial das trilhas, segundo a lei, diretrizes para a elaboração dos planos de manejo e outros instrumentos que lá estão sendo debatidos. E a gente vai tendo conquistas aos poucos, como essa mais recente da conexão entre a Flona e o Parque Nacional, com o Arco Brasília, e um sucesso danado, né? Dezenas de pessoas frequentando aquela nova trilha que foi implementada. Aqui, algumas definições da lei 6892, eu não vou comentar, o Edgar já apresentou para vocês os objetivos, as diretrizes, os fundamentos aí do nosso esforço, desenhado sob a forma do embrião de uma política pública, né? Os principais instrumentos, o Edgar também comentou, conceito de trilha, a criação do comitê, o mecanismo de adesão, o papel das unidades de conservação e a ideia de que trilha possa ser beneficiada de serviços ambientais ou de recursos de compensação ambiental, com todas essas ponderações do Edgar que ainda estamos em implementação, né? Brigando para ser implementado. Aqui, a composição do comitê técnico, são, portanto, 17 segmentos que fazem parte, entre representantes de governo, do IFB, eu gosto de chamar a atenção, e de grupos e movimentos da sociedade. Um conceito, um texto resumido para definir o que é o caminho do Planalto Central, a lei, etc., etc., usar os seus arcos, as suas principais trilhas. O conceito da nossa pegada, de onde é que nasceu essa ideia da pegada. Primeiro porque, em nível nacional, a gente adotou essa concepção. Pegadas nas cores amarelo e preto, né, como uma marca registrada do Brasil. E na nossa região, como também em nível nacional, cada projeto de trilha, cada região desenha uma pegada com as características que lhes são peculiares, chamando a atenção para algum aspecto que seja relevante do seu território, né? A trilha Transcarioca, por exemplo, tem uma imagem do Cristo Redentor dentro da trilha, né? A trilha Transmantiqueira, uma araucária, né? O caminho de Cora é o próprio nome de Cora Coralina. Então, assim, são definidas mais de 200 pegadas pelo Brasil afora. Aqui no DF, nós adotamos a Torre Digital. Todos sabem, todos conhecem, né? Foi o último projeto do Niemeyer construído em Brasília, um símbolo já conhecido mundialmente do Distrito Federal, que para nós é muito interessante porque está ligada ao meio ambiente também, né? A torre simboliza uma flor do cerrado, a torre ela está na Serrinha do Paranoá, portanto, num espaço muito relevante para a conservação do cerrado, e ela é um mirante. E mirantes são sempre muito bem-vindos para nós das trilhas, porque são alguns dos objetivos que a gente busca para apreciar a paisagem, para contemplar, para descansar o olhar, né, com a beleza do nosso bioma. E é muito relevante para nós, porque está numa posição em que, de vários cantos do DF, a gente avista a torre. Então, a gente costuma dizer que foi uma escolha mais do que natural e óbvia, né? É ela que nos escolheu. E a gente adotou o nome Planalto Central porque está associada a uma referência histórica muito importante para a nossa região, né? Foi antes do surgimento de Brasília que se definiu institucionalmente que no Planalto Central, nessa região, essa porção aqui mais próxima da gente, seria construída no futuro a nova capital da República, com esse nome, né, nessa região do Planalto Central. No nosso território que nós temos a maior unidade de conservação do Cerrado brasileiro, da região centro-oeste, não sei se é do Cerrado como um todo, que é a APA do Planalto Central, e o relatório, né, da Missão Cruz
que visitou a região para definir o quadrilátero foi um relatório, na verdade, a própria comissão coordenada por Luiz Cruz tinha o nome de Comissão Exploradora do Planalto Central. Então, os nossos caminhos são os caminhos do território do Planalto Central, né? É multimodal, já debatemos isso aqui na apresentação do Edgar, né? Pedal, a cavalo, para correr, para deitar na rede, em muitos lugares para levar o pet para passear. Em muitos espaços não é permitido, né? Em unidades de conservação de proteção integral, sobretudo, não é permitido levar animais domésticos, por diversas razões naturais, óbvias, né? Da preocupação com a conservação. Mas é isso, né? Essa é uma foto de uma festa que nós fizemos no lançamento do Viva Lago Oeste. A gente foi lá caminhar junto com os empreendedores de turismo ali da região. Foto de quando nós ganhamos os prêmios. E uma curiosidade, também não comentei com vocês, né? Nesse prêmio da Secretaria de Turismo, as trilhas do DF ganharam 3 prêmios. O prêmio nosso, do CPC, o prêmio do Grupo de Caminhadas Brasília, na temática de educação ambiental, com o seu evento anual de caminhada nos parques, que irá para a 10ª edição no futuro, e hoje a gente está propondo que ele seja abraçado e assumido pela Secretaria de Meio Ambiente como um evento oficial do Distrito Federal, e o Instituto Oca do Sol com a trilha Pedra dos Amigos, que é uma trilha inclusiva. Então, nós ganhamos 3 prêmios e, por uma falta de consideração, o Fantástico não tocou música para a gente. Até hoje nós estamos reclamando isso na ouvidoria da Rede Globo e não nos atenderam. Mas um dia a gente chega lá. Aqui, mapa de algumas das nossas trilhas em implementação. Esse mapa está um pouco desatualizado, mas mostra, né, as trilhas que nós temos na Flona, no Parque Nacional de Brasília com o sistema Cristal Água, na Serrinha do Paranoá, próximo à Pedra Fundamental ali em Planaltina, e o desenho das grandes trilhas, que são os arcos que nós temos aqui no DF. Vou falar um pouquinho de cada uma delas aqui para vocês. Prometo me acelerar agora para frente, tá, gente? Aqui os caminhos da Flona, sistema de 5 percursos dentro da Floresta Nacional de Brasília, a trilha Murundus, de 2 quilômetros e pouquinho, e as 4 trilhas maiores, Jatobá, Buriti, Piqui e Sucupira, que foram implementadas para uso de caminhantes na Flona. Na Flona nós também temos esse mapa, inclusive é o mapa, atualmente na Flona nós já temos um mapa do sistema de trilha de caminhada. Esse vai ser o novo mapa a ser implementado por lá, porque ele traz a conexão com o Arco Brasília até a Flona, ele mostra a conexão com os outros grandes arcos, Cafuringa e União, e ele adota o sistema de classificação dos graus de dificuldade de percurso, conforme esse quadro que temos aqui ao lado, né? De avaliação conforme as condições do terreno, orientação do percurso, severidade do meio, esforço físico, seguindo a norma ISO. E a ideia é que cumpra, né, toda placa mapa como essa tem diversas funções informativas para quem vai percorrer uma trilha. Temos também o sistema no mesmo território de trilhas de mountain bike, e tem uma curiosidade muito interessante, muito bacana, muito rica, que foi a concepção dos 2 sistemas no mesmo território, convivendo harmonicamente. É a harmonia de um casamento. De vez em quando dá um ali, etc., e a gente vai lá e reclama com o pessoal da bike, ou eles reclamam com a gente, ou a gente reclama com a Flona, etc. Temos alguns desafios a mais de sinalização, de sensibilização, de educação ambiental, mas foram planejados para conviver harmonicamente e convivem harmonicamente dentro do território. Percursos que se utilizam de caminhos diferentes, a gente se encontra de vez em quando, é sempre uma festa.
São mais de 50 quilômetros de percurso de mountain bike, mais de 50 quilômetros de percurso de caminhada nessa unidade de conservação, que mudaram completamente o cenário e o panorama de presença e utilização e da própria visibilidade e compreensão da nossa cidade sobre a importância da Floresta Nacional de Brasília. Né? A Flona, antes de 2017, ela era outra unidade de conservação, completamente diferente. Não estou falando no seu sentido físico real, mas na visão da sociedade e da população de Brasília. E nós demonstramos com o sistema de trilhas que é possível criar mecanismos de visitação, espaço de visitação dentro da unidade de conservação e até fortalecer a atitude, o compromisso e a prática de todos nós com a conservação. A Flona hoje está muito mais protegida do ponto de vista da conservação ambiental do que estava antes das trilhas serem implementadas. Não há a menor dúvida naquilo que a gente está falando aqui. É verdade, Chapola? Bom, fala aí se você concorda com o que eu estou dizendo. Bom, o sistema de trilhas Cristal Água, que agora ganhou mais um percurso, a trilha Mutum, essa amarelinha que está aqui por cima, eram 3 percursos identificados por cores, e agora temos mais um, e a conexão, que não aparece nesse mapa, mas que vai até a Flona, que é um pedaço do Arco Brasília, eu vou falar deles aqui para vocês. Mesma característica da placa, viu, gente? O Parque das Copaíbas, ali no Lago Sul, era um parque também. Tem uma outra história muito rica esse parque. Estava abandonado, maltratado, cheio de descarte irregular de entulho, invasões, né? Mau uso, mal frequentado e muita reclamação da vizinhança. A comunidade se sensibilizou para esse desafio, que a prejudicava, se associou ao Brasília Ambiental e implementou a trilha num esforço também de proteção do próprio território. Hoje, o Parque das Copaíbas é uma unidade de conservação das mais visitadas, querida de todos nós, e ninguém conhecia, ninguém sabia desse parque. Estava lá, né? Isolado e sem a nossa presença. O cenário é o mesmo da Flona. Está muito mais protegido, muito mais conservado, a fauna e a flora muito beneficiadas pela presença dos sistemas de trilha por lá. Ecotrilhas da Serrinha. Esse sistema de trilhas é talvez o mais importante, o que tem a maior referência do ponto de vista da conservação ambiental no nosso território. Sem a menor dúvida, nós podemos dizer que a presença ou a existência desse sistema de trilhas tem sido fundamental para a gente proteger o território. A Serrinha guarda centenas de nascentes que ajudam a formar o Lago Paranoá com água pura e água hoje que já abastece boa parte da população de Brasília. E que existem interesses da especulação imobiliária em relação a esse território. E o sistema de trilhas traz a sociedade para visitar, para compreender a sua importância e para, portanto, se mobilizar na sua proteção. Conta com diversos outros importantes projetos no território da comunidade local, que a gente abraça e somos parceiros estratégicos. Tem um grupo gestor que coordena a implementação, manutenção das trilhas, o Márcio Bittencourt é aqui um dos representantes nossos, talvez o guardião da sinalização dessas trilhas. E o Márcio, quando ele vai lá na Serrinha do Paraná, vou contar um segredo aqui para vocês. Se ele parar em algum trecho da trilha e não trancar a bicicleta dele numa árvore, ela sai sozinha e vai embora fazer a trilha sem ele, do tanto que ela já conhece o território. Viu? Então, essa é uma preocupação que o Márcio tem. Se um dia vocês encontrarem uma bicicleta pedalando por lá, em disparada, é a dele. Sozinha, né? Só pedalando não, né? Dominando o território. Bom, a pedra fundamental tem um projeto ao seu redor que são os caminhos da pedra.
Ali tem um projeto comunitário chamado Ecomuseu Pedra Fundamental e integrado a essa proposta de conservação cultural, histórica e do patrimônio ambiental da região, nós temos a proposta dos Caminhos da Pedra. Tem um coletivo pensando nos sistemas de trilha por lá, já implementou as trilhas dentro de uma fazenda chamada Roda e Cruz. O proprietário, né, ele gosta da ideia das trilhas, ele tem um projeto, uma perspectiva, uma proposta de conservação ambiental no seu território e nos convidou para implementar as trilhas lá dentro. Hoje, estamos caminhando para revitalizar a sinalização das trilhas do Parque Sucupira, aliás, no Parque Piquezeiro, para implementar o novo sistema no Parque Sucupira e num mapa bastante interessante das trilhas por toda a região, na bacia do Rio São Bartolomeu. É um dos importantes rios do nosso território. Aqui está a foto da bacia do São Bartolomeu, essa mancha esverdeada mais clara aqui, transparente, né? Verde está no mapa inteiro, mas esse verdinho que está com um contorno de uma linha verde é o território da APA do Rio São Bartolomeu e a proposta do sistema de trilhas desenhado ali para dentro do seu território. Esse é um pedacinho das trilhas aqui dos Caminhos da Pedra. Né? Junto da Pedra Fundamental, que é esse número 8 aqui em cima, nós temos as trilhas dentro da Fazenda Roda e Cruz. São pequenos percursos ali de 2, 4 e 6 quilômetros que a gente instalou e é muito bonito de visitar. Né? Tem muitos atrativos interessantes, muita paisagem, muito mirante bonito. Os Caminhos Candangos, um sistema de trilhas em construção, ali na região da Arie Granja do Ipê, da Candangolândia, do Parque Ezequias, no Guará, e a sua interligação, passando ora por dentro da cidade, ora, né, por ciclovias, e chegando até o Lago Sul, ali no Parque da Asa Delta. Uma perspectiva bastante interessante de visitação. É uma trilha que a gente chama de Caminhos Candangos porque foi o berço da construção de Brasília, né? O Núcleo Bandeirante, onde moravam, a Candangolândia, que era o canteiro de obras, o Catetinho, no extremo mais aqui, na parte de baixo do mapa, e isso é muito relevante do ponto de vista da história para a construção de Brasília. Uma dessas pequenas trilhas dos Caminhos Candangos é essa aqui, a Pirá Brasília, que vocês podem observar que 70% dela ou mais é dentro da cidade. Mas a gente chama de trilha mesmo assim, primeiro porque a gente tem compromisso mais com a cultura do que com esses rigores da definição de trilha, e segundo porque a Candangolândia é muito rica do ponto de vista dos seus elementos históricos. Cada bolinha dessa aí é um monumento, um equipamento da época da construção de Brasília que a gente visita pela perspectiva desse caminho. Falta um pouquinho coisa aqui para implementar, mas é uma rica experiência de visitação. As trilhas da Arie Granja do Ipê são duas, que estão em construção, a trilha do Ipê, mais perto do Caúbe, e a trilha XCO Spartan Bike, que é uma trilha de mountain bike, é uma modalidade olímpica essa, né? É um percurso, então, de quantos quilômetros? Eu não me lembro aqui, não? 6,5 km para um giro de bike. Uma vez eu fui para lá fazer uma caminhada para dar uma olhada no território, para ajudar a planejar, os meninos a planejar a situação. Tinha um garoto lá que é um atleta profissional desse mountain bike. Ele percorre esses 6 quilômetros aí, gente, em 12 minutos. É impressionante a velocidade, a potência de treino dessa turma. Eu confesso que só de ver ele passar, eu voltei para casa todo arranhado das pedras que eu imaginei que eu cairia vendo ele pedalar por lá. Bom, e aqui o desenho dos arcos do CPC. Grandes percursos interligando a Pedra Fundamental e a Floresta Nacional de Brasília, por territórios diferentes, portanto, oportunidades diferentes de visitação por toda a nossa região. Por isso a ideia de 3 arcos.
Porque a gente, ao imaginar uma trilha atravessando o Distrito Federal, nós vimos que não dava para escolher entre uma dessas três. Não tinha como dizer que iríamos abandonar duas e deixar uma trilha só com um único percurso. E aí surgiu a ideia dos 3 arcos. Arco União, essa amarelinha, que contorna o Parque Nacional de Brasília, o Arco Brasília, que passa pelo centro da cidade, e o Arco Cafuringa, que vai pelo norte do DF, a área de terreno mais acidentado, algumas belas cachoeiras, pouco habitado, né? Uma pecuária extensiva, né? Cerrado com várias fitofisionomias muito lindas que a gente aprecia nessa região toda. Estão em construção esses arcos, né? Superando alguns dos desafios que estão colocados aí para nós. Aqui um slide para chamar a atenção da relevância das nossas trilhas em relação às unidades de conservação. Vocês vão ver nessa coluna aqui do lado direito, que são inúmeras unidades de conservação, são mais de 20 unidades de conservação que a gente interliga por meio do nosso sistema de trilhas. Você deve ter visto na apresentação do Edgar que a gente fala que um dos compromissos, uma das perspectivas da implementação de um sistema de trilhas é a conectividade. Conectar unidades de conservação, ela é muito importante do ponto de vista da proteção da biodiversidade, né? Porque eu também costumo brincar que a fauna ela não entra na internet para pesquisar o organograma do IBRAM ou do ICMBio para saber onde ela vai se proteger, né? A nossa fauna, ela viaja pelo território porque o território é dela. E aí, uma trilha pode ser, né, a proteção de um pequeno espaço para que os animais possam circular de um território a outro, portanto, protegendo a sua biodiversidade, né? A gente também fala que os arcos do CPC têm tudo a ver com a diversidade cultural da nossa região, então os arcos estão divididos em trechos pelo território, trechos, cada um deles com características específicas e muita riqueza na sua visitação, né? Então, tem trecho de trilha dos arcos que passam pelo Lago Oeste, pela Serrinha do Paranoá, pelo Córrego do Ouro, lá no norte do DF, é isso? Enfim, pelo Paranoá, pelo Eixo Monumental. São uma riqueza enorme pelo nosso território que a gente pretende valorizar com uma nova perspectiva de visitação a pé. Muitas vezes a gente vai a esses lugares de carro, né? No nosso dia a dia, mas caminhando a gente tem um novo olhar. O Arco Brasília aqui tem destaque para o seu território mais amplo. Esse mapa ele vai ser modificado, né? Porque a Cristal Água nesse trecho rosa que todo já foi implementado, mas a conexão com a Flona mudou, não é nesse desenho que está aqui. A conexão da Flona ficou simplificada, a gente chega noutra posição na trilha Piqui para reduzir um pouquinho a distância, tem desse tamanho aí, ficava impossível para o caminhante. Enfim, foi uma mudança, mas a configuração geral do Arco Brasília é esse, da pedra à Flona ou da Flona até a pedra. Algumas imagens do Arco Brasília, né, no Lago Paranoá, no Parque das Copaíbas, né, a gente passa, Ermida, Caminhada e outros trechos. O Arco União também sai da pedra, contorna o Parque Nacional de Brasília e chega até a Flona pela trilha Buriti, também vai mudar o seu traçado. Eu sei que a Lucila e a Mel estão aqui. Hoje nós percorremos um trecho para fazer o mapeamento exato do projeto de sinalização, que a gente deve apresentar logo, logo, e vai ser uma trilha absolutamente maravilhosa, viu? Nos aguardem. Aqui algumas imagens, né? A trilha União passa pela Torre Digital, esse portal está ali numa posição. Quando o Arco União ainda se chamava Trilha União, né? Alguns elementos da sinalização já implementados, um passeio de bike feito pelo Rebas, do Márcio, aqui lá perto da torre, uma cavalgada ali pela região
onde é possível cavalgar, né? Não pode nas unidades de conservação, etc. O Arco Cafuringa e os seus vários trechos, são 150 quilômetros, todos os três saem da pedra, né? Já comentei com vocês, eu vou chegar até a Flora. Algumas imagens, né, de todo o território do Arco Cafuringa, e as suas diferentes perspectivas. Uma casinha do século XIX, viu? Brasília chegou aqui, mas a região já existia, o Planalto Central já existia. Essa é uma casa preservada pelo seu proprietário, a casinha pequena, simples, que foi edificada ali na região do Rio da Palma, no final do século XIX. Uma linda casinha. Como a gente sinaliza a trilha? A gente sinaliza a trilha dessa maneira, meio artesanal, como vocês estão vendo aqui, com spray, instalação de pedras, marcação em árvores quando é possível ou necessário, né? E a simbologia da pedra fundamental sendo adotada como um souvenir nosso mesmo, né? O nosso esquema básico de orientação da sinalização, então, os arcos, quando se desconectam... Não entendi? Entendi agora. Laiane vai fazer a trilha com o Caetano, né, Laiane? Mas você vai fazer com o Caetano na barriga ou já com ele gastando sola do tênisinho bonitinho quando nascer? Bom, caminhos do Planalto Central, então, quando a gente sinaliza a trilha no percurso que vai em direção ao sul, no sentido sul, né, no sentido Braslândia, é mais ou menos sul, viu, gente? Faz de conta que é sul aí. A terra não é plana, mas o nosso sul pode mudar de lugar aqui, tá? Mudar um pouquinho, mas a concepção geral é para o sul, para Braslândia. A gente pinta o fundo de amarelo e a pegada de preto. Quando as trilhas se deslocam em direção a Formosa, a gente pinta o fundo preto e pinta a pegada em amarelo. Tá bom? Aqui, então, portanto, uma definição esquemática da sinalização de orientação das trilhas. Quando vai virar à esquerda, a pegada está virada para a esquerda, a direita virada para a direita, obviamente. Toda vez que tem uma bifurcação, a gente instala, como está essa bolinha aqui embaixo, um mourão, ou a placa, ou a marcação do lado de fora da bifurcação, para saber para onde tem que virar com certeza, e quando tiver um X, é lugar para onde você não deve ir. Esse é um relatório de voluntariado que a gente já, inclusive, teve a oportunidade de compartilhar várias vezes, em 2021, um relatório muito bacana, rico, muito rico das atividades que a gente desenvolveu naquele ciclo de voluntariado, e que hoje nós estamos aí na perspectiva de tocar coisas bacanas também, né? Foi uma publicação muito bacana, merece muito a leitura. Aqui, algumas imagens das atividades exploratórias que a gente faz. Aqui estão o Edgar, e Marie, Sandra, né? Enfim, outros amigos aqui que eu não estou conseguindo identificar, estão lá percorrendo os percursos a serem propostos como trilhas para nós e, naturalmente, usando de ferramentas para o mapeamento. Nós temos aí um GT nosso de exploratórias e outro de georreferenciamento, que a Mônica coordena. Não sei se a Mônica está aqui hoje, ela está meio adoentada aí, não podendo participar das nossas atividades. Aqui, estratégia de sinalização, ali no Parque das Copaíbas, né, perto da ponte JK, e em outros lugares do DF, a ideia de um stencil vazado e o spray. Outras imagens da sinalização rústica. E aqui o nosso conceito de sinalização artesanal. Mourões, tabuletas, feitas à mão, feitas em sobra de madeira, madeira reciclada. Inclusive, quem tiver alguma tábua em casa aí guardada, pode reservar, que a gente aproveita e transforma numa placa bem bonita dessa aí para sinalizar as trilhas. E, de preferência, venha para escrever a tabuleta com a sua caligrafia. Essas foram algumas das primeiras que a gente produziu lá em 2019.
E hoje a gente já produz tabuleta como água. Já é uma festa que proporcionou a sinalização de inúmeras trilhas aí pelo DF. Você já deve ter visto vídeos e imagens que a gente já compartilhou do trabalho realizado, né, para todo o DF. Hoje a gente já até exporta essa tecnologia, né? Uma equipe grande do Caminho de Veadeiro já renovou toda a sinalização ali da Ecobocaina usando da nossa tecnologia, que o royalty que a gente cobra é a felicidade da turma que vai trabalhar por lá, né, Chapolinha? Aqui uma exposição que a gente fez no Eixo Monumental, num dado domingo a gente levou para lá algumas das nossas placas e botamos por lá para o pessoal ver, tirar foto, foi bem legal. Estava um pouco chuvoso, né? Não tinha muita gente no Eixão, era um mês de dezembro, mas foi muito interessante. Isso já no final da pandemia, vocês devem perceber aí. A mesa nossa de trabalho, né? Sujando a mão de tinta, etc. A sinalização botânica, que foi uma experiência lá de 2020 também, com o Oswaldo aqui, identificando com latinha de alumínio reaproveitada, e né, o nome científico e popular das árvores para identificação. É difícil, né, Oswaldo, identificar as árvores do Cerrado. A gente não conseguia fazer, não. Só uma ou outra. E estudante de doutorado de engenharia florestal e da biologia que iam com a gente ajudar nessa identificação, porque nós, leigos, a gente conhece ali o buriti e o piquizeiro. Então, meu leque vai por aí, o resto já é correndo risco. A Rede Amigos do CPC, Malu está aqui com a gente, é a nossa coordenadora da rede, e outros tantos, né, guias e condutores são amigos do CPC, porque a ideia é fazer com que todos nós tenhamos a oportunidade de abraçar a trilha e transformá-la no equipamento que está a caminho de construção, que vai beneficiar todos nós, inclusive aos profissionais do ecoturismo como guias e condutores, como também restaurantes, pousadas, lanchonetes, etc., na ideia da conservação do território. A rede tem a ideia de uma adesão, o uso do selo, que é esse que está aqui do lado, bonitinho, colorido, que mostra uns bonequinhos abraçando a nossa pegada, de um movimento, né? E está junto com a gente, né? Esse aqui é um slide antigo, tinha o selo antigo, mas diversos profissionais e empreendedores que aderiram ao projeto de implementação do sistema de trilhas fizeram postagens, promoveram o Caminho do Planalto Central e ainda promovem, e fizeram, né, uma homenagem singela em cada um deles sobre o sistema de trilhas que nós temos. Alguns exemplos, já estão um pouquinho desatualizados esse slide também, com materiais que foram produzidos, né, de camisetas ou até de grupos específicos que adotaram a pegada do CPC no seu material, né, como é o caso do GCB, com essa camiseta verde aqui, que está o Edgar e a Sandra, ou o Canicross, com a Mara Moscoso, que colocou a pegadinha no ombro, né, uma camiseta feita pela Secretaria de Turismo e tal. Aqui outros materiais, adesivos e tal, produzidos à época. Falta colocar aqui a foto das camisetas que fizemos mais recentemente, né? Ainda não tive tempo de organizar. E esse slide é um slide antigo, mas que mostra quem se envolveu lá em 2019 na assinatura do projeto. Também merece uma atualização para a gente falar do movimento CPC, que hoje é um agrupamento de pessoas que estão integradas ou comprometidas com a implementação do sistema de trilhas, ou de sistemas de trilhas, no plural, pelo DF, pelo nosso território, com uma pegada diferente, porque antes nós nos apelidávamos como sendo o próprio CPC, hoje não, hoje o CPC é a lei, então nós somos um movimento da sociedade, um coletivo, uma associação em construção, a gente deve
Vocês, inclusive, estão convidados, já tem data prevista aí, a gente vai organizar direitinho para 26 de abril agora, uma assembleia para fundar uma associação, e a associação de pessoas comprometidas com a ideia da conservação do território. É isso, gente. Desculpa se eu me alonguei demais, mas tem hora que a gente começa a falar alguma coisa, vem vontade de contar algum caos, de contar uma historinha, fazer uma brincadeira. E está aí, em construção, mais de 500 quilômetros de trilha já estruturados no DF, sinalizados, muita coisa em andamento, projetos que conceitualmente têm uma relevância e uma riqueza muito grande para todos nós. Fechado esse ciclo dessas apresentações, nós vamos compartilhar em todos os grupos de voluntários um documento da coordenação de voluntariado, que está aqui com a gente, né? Oswaldo, Poli, não consigo identificar mais alguém aqui da coordenação, mas é um documento enxuto de umas 250 páginas, né, Oswaldo? É isso o documento? Não, estou brincando, tem umas 5, 6 páginas, 7 páginas, bem enxuto, dizendo tudo que a gente pretende fazer. E esse documento tem link para um monte de outros documentos. Então, guardem esse documento com vocês, que a gente vai compartilhar a partir de amanhã ou depois, porque ele tem link para o projeto Caminhos da Pedra, para o projeto do Sistema de Trilhas da Flona, para o projeto dos Caminhos Candangos, para essa apresentação que eu estou fazendo aqui com vocês, para vídeos, para o canal do YouTube, que a gente tem com vários documentos, inclusive, adiantando aqui, alguém perguntou outro dia sobre as apresentações, o Márcio Bittencourt já está preparando e transferindo para o YouTube, 2 apresentações já estão lá, né, Márcio? E as outras vão brevemente, para que vocês possam acompanhar. Eu até cortei o cabelo para aparecer no vídeo hoje um pouquinho menos feio, e a Poli não precisar fazer Photoshop quando for passar o vídeo para o Márcio. É isso. Beleza? Poli, se eu tiver falado muita besteira, você edita e corta depois, tá? Por favor. Muito obrigado. Um abraço, gente. Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Esse é o momento. Queira agradecer. A Nini está aqui com a gente. A Nini estava lá na reunião no CAUB dos Caminhos Candangos, né, Nini? Nós só não andamos porque deu uma chuvarada, bagunçou o coreto, mas mora ali no Gama. Verdade. É da coordenação de turismo e a gente tem belas perspectivas ali para a implementação das trilhas no CAUB. Viviane também está lá a 1000 por hora com o GT dos Caminhos da Flona. É isso, gente. Ó, coraçãozinho para todos vocês. Ó. Então é isso, pessoal. A gente em breve vai disponibilizar todos os links, tá? Das gravações que já foram feitas e dessa também. O Márcio está trabalhando para disponibilizar para a gente o quanto antes. Agradeço muito a presença de vocês nessa noite. Espero que vocês tenham gostado dos nossos encontros. É sempre muito produtivo estar com vocês. E é isso. Tenham uma boa noite. Ou vai tirar foto, uma boa não? semana. E a foto? Oi? Espera aí. Foto. Deixa eu mudar a cor. Todo mundo abre o vídeo aí, que é para a gente registrar o encontro. Tirar foto. Vai, Osvaldo, tira a foto. Espera aí, deixa eu arrumar o cabelo. Rumo. Eu também. Espera aí. O Oswaldo está penteando a franjinha ali, né, Oswaldo? Isso. Todo mundo pronto. Cadê? Tem mais gente aí para abrir. Bora, gente. Nini, Chapola, abro aí. Eu acho que esse povo dormiu, hein? Será que eu... A minha câmera está aberta, Vivi. Será que eu estava falando tão mal aqui? Não, não estou te vendo, só estou vendo a sua Abra a foto. câmera, Chapola. Chapola, só Professor estou vendo. Marcos, Rodrigo, Lai. Nini, a A minha gente quer tá te aberta. conhecer.
Hoje só estou vendo Cadê a câmera do Caetano? Cadê o Caetano? Gente, Abriu agora? Maria. eu estou sem condições de abrir a câmera. Se eu abrir, eu vou assustar vocês. Então, acho melhor não. Eu cheguei do trabalho, entrei na reunião, tô. Então, eu não Abriu vou, agora, Bia? não vou dar esse desprazer a vocês. E aí, já foi, Oswaldo? Eu tô com as minhas rugas quase petrificadas. Eu estava esperando vocês começarem a respirar aí. Beleza. Oi? Bom, eu queria só aproveitar e lembrar que esse final de semana a gente já tem uma capacitação aqui no Parque Nacional com os colegas que aderiram ao projeto aqui dos arcos do CPC. Entrada aqui pelo portão de serviço, a atividade nossa vai ser na APA. Domingo temos capacitação com a Vivi, lá na Flona. Então, quem está no GT da Flona já corre para lá domingo cedo, né, Vivi? Isso, exatamente. Tem um papo aí, toda essa conversaiada de hoje já é assunto, tá? Assunto dado, já vai cair no próximo vestibular para vocês todos e a gente vai discutir outros assuntos. Vamos levar tupia e outras ferramentas para brincar nas tabuleiras. Exatamente, estamos esperando vocês. Galera, só lembrando mais uma vez, reservem dia 26 de abril, não marquem nada, que em breve a gente vai soltar o convite com a data e o local, e a gente espera todos vocês para mais um dia memorável para o CPC. Muito bem. 6 de abril? Vocês, galera. 26. 26 de abril, exatamente. 26, beleza, vou reservar. Save the date. A Márcia Parabéns, chegou galera, agora. pela organização. Ó, orgulho de vocês. Valeu. Gente, muito obrigado. Boa noite. Tirou Boa a noite. foto? Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite.